Você tem coragem de descobrir o quão bem você conhece o livro de Romanos da Bíblia? São 10 perguntas com 4 alternativas, a oitava quase ninguém acerta. Vamos lá? Pergunta 1. De acordo com o capítulo 3, quantas pessoas justas existem? Nenhuma? Algumas? Muitas? Ou todas? No livro de Romanos, Paulo enfatiza que todos, judeus e gentios, são pecadores e precisam da justificação pela fé em Jesus Cristo. Pergunta 2. Qual destas frases não é usada por Paulo para se descrever? Chefe dos pecadores? O menor dos apóstolos? O mais sábio dos discípulos? Ou servo de Cristo? Paulo se descreve como chefe dos pecadores, o menor dos apóstolos e servo de Cristo em suas cartas. Pergunta 3. No capítulo 4, Paulo dá um exemplo de fé de qual pai do Antigo Testamento? Abraão? Moisés? Davi? Ou Isaque? Em Romanos 4, Paulo usa Abraão como um exemplo de fé, demonstrando que ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Pergunta 4. O que Paulo exorta as pessoas a fazerem no capítulo 12? Amar uns aos outros? Observar os mandamentos? Ou buscar sabedoria? Apresentar seus corpos como sacrifício vivo? Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo exorta os crentes a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como ato de adoração espiritual. Pergunta 5. A quem Paulo cita quando diz bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos? Davi? Isaías? Moisés? Ou Jeremias? Essa citação está em Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8, onde Paulo cita o Salmo 32, versículo 1 e 2, escrito pelo rei Davi. Pergunta 6. Qual é o dilema de Paulo no capítulo 7? Como vencer o pecado? Como crescer na fé? Como se tornar um apóstolo? Ou como cumprir a lei? No capítulo 7 de Romanos, Paulo fala sobre a luta interna entre a vontade de fazer o bem e o pecado que habita em nós. Pergunta 7. Todos estão destituídos da glória de Deus. O que preenche a lacuna nesta afirmação? Homens? Justos? Pecadores? Ou santos? Paulo declara que todos, tanto judeus como gentios, pecaram e não alcançam a glória de Deus. Pergunta 8. Ao falar sobre a lei e o pecado, qual dos 10 mandamentos Paulo cita em Romanos capítulo 7, versículo 7? Não matarás? Não adulterarás? Não cobiçarás? Ou não roubarás? Paulo cita o mandamento não cobiçarás para ilustrar como a lei revela o pecado em nossas vidas. Pergunta 9. Portanto, sendo justificados pela, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, obras, lei ou arrependimento? Paulo enfatiza que a justificação ocorre através da fé em Jesus Cristo, que nos concede paz com Deus. Pergunta 10. Paulo compara o batismo aqui como ilustração da nova relação que os cristãos desfrutam com Deus. Uma cerimônia de purificação, uma lavagem física,
A morte e ressurreição de Jesus? Ou uma cerimônia de boas-vindas? Paulo usa o batismo como uma ilustração simbólica da morte do velho homem e da ressurreição para uma nova vida em Cristo. O que acha de testar seus conhecimentos nas parábolas de Jesus? Para isso é só clicar aqui ao lado. Não se esqueça de antes nos dizer quantas acertou. Até já!